Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Evandro Marques por aqui. Farei agora aí com vocês uma questãozinha aí envolvendo neurônios, proposta lá no PISM 2024 da Universidade Federal de Juiz de Fora. Chegando aí pra gente a questão de número 9 lá do PISM UFJF. O tecido nervoso apresenta as funções de recepção, análise e integração de estímulos internos e externos, desencadeando respostas adequadas. Apesar da complexidade de suas funções, o tecido nervoso é composto basicamente por dois tipos de células: os neurônios e os gliócitos. Estes gliócitos, galera, é aquilo que também provavelmente já ouviram falar em células da glia, tá? Um conjunto de células junto lá dos neurônios com funções bastante importantes para o funcionamento do tecido nervoso. Legal? Bom, vamos lá. Em relação aos neurônios, então vem aí as alternativas para a gente. Podem apresentar axônios mielinizados, o que aumenta a velocidade de condução do impulso nervoso. Letra B. Possuem axônios e dendritos, que são regiões ramificadas que permitem a transmissão bidirecional do impulso nervoso. Possuem corpo celular, onde se encontra o núcleo desta célula, não apresentando, no entanto, organelas citoplasmáticas. Seu meio intracelular em repouso possui alta concentração de íon sódio, o que confere uma carga positiva em relação ao meio externo. E na letra E, os gliócitos, além de protegerem e nutrirem os neurônios, também desempenham a função de interligá-los para a condução de impulso nervoso. E aí, qual é a sua resposta? O que você marcaria nessa questãozinha aí? Bonitinha, né? Questãozinha envolvendo o neurônio, PISME, Juiz de Fora, ano 2024. Vamos então aí para a nossa resolução dessa questãozinha? Vai. Chegando aí para a gente, galera, duas figurinhas aí ilustrando para a gente aí neurônio e condução do impulso nervoso. Começando aqui, galera, olha, aqui a gente tem um neurônio característico, né? Um neurônio que apresenta aqui o chamado corpo celular. Alguns autores usam também a palavra pericário, tá? Mas corpo celular é o mais usual. Neste corpo celular eu tenho o núcleo, é o centro de comando, então, do meu neurônio. E aqui, galera, uma grande quantidade de organelas, dentre elas mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso. Legal? Bacana? Bom, aqui a gente tem dendritos. Cuidado, muita gente coloca um T aqui, né? Dendri, não, é dendritos. Legal? Que são as ramificações envolvidas com a percepção de estímulos. E um eixo maior, né, moçada? Que é o chamado axônio, tá? Por onde vai haver aqui a passagem do impulso nervoso. A propósito, o sentido de condução do impulso nervoso é unidirecional, sempre no sentido dendrito, corpo celular, axônio. De novo, o sentido de condução do impulso nervoso é sempre dendrito, corpo celular, axônio. Legal? Beleza? Bom, diante disso aí, a gente já consegue eliminar alguma coisinha por lá, né, do que ele colocou para a gente lá dentre as alternativas. Olha só, ele coloca aqui que os neurônios apresentam um corpo celular onde se encontra o núcleo, até aí tudo bem, não apresentando, no entanto, organelas citoplasmáticas. Bom, e isso aí é mentira, né, galera? Uma característica do neurônio, tá, é a presença de organelas citoplasmáticas. Ele fala que não apresenta organelas. Não, isso aí é mentira, né? Tem outra aqui que a gente consegue eliminar. Olha só, então vamos tirar essa aqui. Possuem axônios e dendritos, que são regiões ramificadas, aqui até aqui tudo bem, que permitem a transmissão, olha aí, bidirecional do impulso nervoso. Não, impulso nervoso tem sentido unidirecional de condução. Portanto, esse item também é mentira. Agora, vamos ver as outras alternativas e depois, se necessário for, a gente retoma a figura lá. Vou começar lá pela letra E. Os gliócitos, além de protegerem e nutrirem os neurônios, olha, isso aqui tudo bem, beleza, tá? Existem células envolvidas ali com a nutrição do neurônio, perfeito, né? Dentre esses gliócitos, galera, tem células envolvidas com a produção do líquido cefalorraquidiano, né? Existem células como, por exemplo, a micróglia envolvidas com a fagocitose, os astrócitos envolvidos aí com a nutrição de neurônios, tá? Então são funções muito importantes lá no sistema nervoso. Mas olha só, também desempenham a função de interligá-los para a condução do impulso nervoso. Galera, a condução do impulso nervoso, a passagem do impulso nervoso de um neurônio para outro é a chamada sinapse. E não há envolvimento de nenhuma célula da glia, né, nem para a condução do impulso nervoso, nem para a passagem deste impulso nervoso para um outro neurônio. Portanto, essa partezinha final aqui também está errada.
Na letra D, ele coloca: seu meio intracelular em repouso possui alta concentração de íon sódio. Aqui temos um erro, né? O neurônio em repouso, galera, apresenta uma alta concentração de íon potássio, tá? No meio intracelular. Há uma concentração de sódio alta no meio extracelular, tá? O que confere uma carga positiva é em relação ao meio externo. Não, né? O neurônio em repouso possui uma carga negativa no meio interno em relação ao meio externo. Há uma DDP ali na ordem ali de menos 70 milivolts. Legal? Então, o errinho aí no íon, né? Quem tem grande concentração dentro da célula é o potássio, o sódio fica em concentração mais alta no meio externo, tá? E a carga. Neurônio em repouso tem carga negativa internamente em relação ao lado externo. Portanto, letra D também é mentira. E na letra A, podem apresentar axônios mielinizados, né, o que aumenta a velocidade de condução de transmissão do impulso nervoso. Vamos lá, né? Olha, esse próximo desenhozinho aqui agora, né, mostra para a gente aí o neurônio representado, o axônio, e aí a gente vê um monte de célulazinhas, olha, enroladas aqui ao longo do nosso axônio, que está aqui, olha, em amarelinho aqui por dentro. Essa célula, gente, elas enrolam no neurônio como se fosse ali um rocambole, né? Imaginamos essa caneta como sendo, por exemplo, o axônio. A minha mão aqui agora seria aquela célulazinha, legal? E aí, olha, a minha outra mão, outra célula. E entre as duas aqui agora ficou um espaço. Esse espaço que aparece aqui é o que ele coloca aqui pra gente, olha, com o nome de nódulo de Ranvier. E isso, gente, tem um papel importantíssimo na condução do impulso nervoso. Né? No momento da condução do impulso nervoso, as cargas elétricas do neurônio invertem, tá? O neurônio em repouso tem aqui, olha, cargas positivas externamente e carga negativa na face interna da membrana. No momento da condução do impulso nervoso, ocorre uma saída de sódio, perdão, ocorre uma entrada de sódio no nosso neurônio, e essa entrada de sódio faz com que o meio interno fique carregado positivamente e o meio externo carregado negativamente. Esta inversão de carga devido à abertura dos canais de sódio e à consequente entrada de sódio no neurônio, isso aí é o chamado impulso nervoso. Acontece que quando há essas células enroladas, né, como um rocambole no nosso neurônio, as membranas dessas células funcionam como isolantes elétricos. Isso significa dizer que essa inversão de carga elétrica vai ficar restrita somente nestes nódulos de Ranvier, onde não existe a bainha de mielina ou extrato mielínico. O que isso significa? Isso significa que haverá polarização de um nódulo, esse nódulo vai induzir o outro a se despolarizar, que vai induzir o próximo a se despolarizar e assim consequentemente. Ao invés de acontecer uma onda de despolarização ao longo de todo o neurônio, essa despolarização ocorre somente nos nódulos de Ranvier. E o impulso nervoso vai, então, saltando de um nódulo de Ranvier para outro, o que dá ao impulso nervoso o caráter saltatório. E a importância, neste caso, a velocidade de condução é muito mais alta do que naqueles neurônios que não apresentam extrato mielínico. Então, voltando ali, olha, podem apresentar axônios mielinizados, beleza, o que aumenta a velocidade de transmissão do impulso nervoso. Certinho, certinho. Gente, dica aí, bainha de mielina, hoje, extrato mielínico, né? É um conjunto de camadas de membranas, né? De membranas que envolve o nosso axônio. Isso atua como um isolante elétrico e aumenta a velocidade de condução do impulso nervoso. Mais uma vez, extrato mielínico ou a velha bainha de mielina tem como papel importante aumentar a velocidade de condução do impulso nervoso. Copiou? Letra A, resposta para essa nossa questão, né? Abraço grande e até a próxima.